Bom dia, pessoal. Diga lá como é que você está hoje. Amanheceu disposto a ser feliz? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Bom dia, bom dia. Que você seja feliz, que você tenha uma direção, porque andar sem direção é perca de tempo. Você vai ficar procurando o caminho e você não vai achar. Você tem que caminhar sob a direção de Deus. Ele é que sabe, ele é que te conhece. Bom dia, Cris. Bom dia, Tião. Bom dia, você que está aí comigo. Marquinhos, Nasa, Xanda, você que entrou aí. Bom dia. Saiba que esse dia foi Deus que planejou para nós. E aí, para variar, eu estava lendo algumas coisas aqui no meu computador, lendo a palavra, buscando em Deus aquilo que eu pudesse falar para vocês. E aí, mediante as coisas que eu tenho conversado nesses últimos dias, eu tenho visto que tem muita gente em cima do muro, sem saber o que fazer da vida, tentando viver para os outros aquilo que não é dela. Você tenta viver uma vida que não é dela para agradar os outros? Você tem feito o que da sua vida? Você acha que as suas escolhas são melhores do que as escolhas de Deus? E aí tem um texto que é puro ensino na Epístola de Tiago, que é o capítulo 4. E eu estava lendo exatamente esse capítulo 4 de Tiago hoje, porque eu queria entender. Quando ele chega no versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. O que significa isso? Sabe? Eu vou ler o texto todo para você entender o que o Tiago estava querendo ensinar para a gente, sabe? Ele fala de converter, chorai, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Não faleis, irmãos, mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Quem és que julgas o outro? Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu disse que eu ia ler do início, e eu comecei do versículo 8, então agora eu vou ler a partir do 1 ao 6. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu estava aqui pensando, sabe, gente que tem duplo ânimo, tem um dia que está lá cheio de fé, ai, é isso que eu quero, a minha vida agora, eu me consertei, pastor, agora vou adiante, mas aí vem uma tempestade, vem uma dificuldade, e essa pessoa desiste de Deus, desiste da vida, desiste de tudo, por causa da tempestade. E aí o que mais me chamou a atenção nesse texto hoje é que Tiago exorta as pessoas de duplo ânimo a purificarem o coração. O que é que significa isso? Eu fiquei aqui perguntando, Senhor, uma pessoa de duplo ânimo, você sabe aquela pessoa que tem dia que está de boa, tem dia que está muito ruim, que o pessoal chama de lundum? Você já ouviu essa expressão? Fulano está de lundum. Hoje ele quer papo com ninguém. Duplo ânimo. Aquela pessoa que um dia está na vibe da bondade, da fidelidade a Deus, de caminhar com Deus, e ontem não queria saber de Deus, não queria ir para a igreja, queria dormir. Elas devem abandonar a hipocrisia, a dualidade, escolhendo se dedicar àquilo que é novidade de vida de verdade, gente. A palavra que contém direção. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, eu bem recente encontrei uns colegas de juventude, quando eu era adolescente, e eu descobri que eu era muito pior do que o que eu imaginava. As memórias deles com relação às coisas que eu fazia eram terríveis. De gente que não tinha nada na cabeça, que ensinava as pessoas a fazerem coisas erradas, né? Que memórias. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu era uma pessoa que não tinha um significado para a vida, que queria ganhar as pessoas ensinando na prática do pecado. Isso não agradava a Deus. Acho que é por isso que hoje eu quero tanto consertar aquilo que está quebrado, fazer emenda, trazer Jesus para dentro dos corações. Acho que eu entendi quem eu era de verdade, quem Deus me fez. Muito obrigada, Claudete. Deus te abençoe. Muito obrigada. Valdir, seja bem-vindo. E aí, duplo ânimo, refere-se a uma pessoa que está com a mente dividida, que não está completamente segura em Deus e que tenta conciliar a sua fé com os desejos mundanos e pecaminosos que atraem tanto a gente. Fazer aquilo, entre aspas, que aparentemente é muito bom. Sexo com todo mundo, fica, isso aí é para preencher uma lacuna de vazio que você não consegue mais tampar assistindo televisão. É falar disso, sabe? É entender que o coração tem que estar aberto e disposto à mudança quando você está fazendo tudo errado. Purificai os corações, quando ele diz purificai os corações, é um chamado à purificação interna, uma decisão. Você tem que tomar decisão para mudar. Eu não quero mais ser como eu sou, eu não quero mais ser essa pessoa insegura, cheia de dúvidas, essa pessoa que precisa estar cercada de afazeres ou de pessoas para estar preenchida. Eu não preciso disso. O que vai tampar o buraco do meu vazio se chama Deus. Purificar os corações é um chamado. A purificação interna é uma decisão de não ser mais hipócrita, de não ter intenções divididas. A purificação do coração exige a rejeição de todo tipo de dualidade e a entrega completa ao Deus que pode mudar o teu entendimento, a tua história.
E o que é que esse versículo nos pede? Arrependimento e humildade. Precisa ter humildade para reconhecer que precisa de ajuda, que precisa ter uma nova mentalidade para crescer, para poder ser realmente independente. Independente do pecado, independente da bebedeira, independente das coisas que te escravizam e que te levam para o fundo do poço. O que o versículo pede na prática é a renúncia das atitudes e dos prazeres pecaminosos, porque tem prazer que é saudável. Andar de bicicleta, rir, conversar com amigos, isso é prazeroso também. Mas nós sempre escolhemos aquilo que vai nos tirar da mente, aquilo que nós precisamos enfrentar, os nossos desafios. Nós precisamos ter coragem. Esse foi o conselho de Jesus. Coragem. Tem coragem, tenha bom ânimo. Esforça-te. Faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Uma entrega total. A mensagem é clara. Você precisa se entregar. Você precisa escolher uma direção e ter um coração totalmente voltado para Deus. Conexão com Deus. Ao se purificar, você se aproxima de Deus, o que resulta em força espiritual, paz, experiência de graça divina, de milagre, de transformação, se afastando pelos conflitos gerados pelos desejos egoístas, egocêntricos e que norteiam um caminho de derrota. Você vai acabar sozinho. E não é isso o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se aprofunde no Espírito Santo e no conhecimento da palavra. E queira uma vida nova. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie. E que o Senhor venha edificar a sua casa espiritual. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Bom dia. Hoje reflita sobre isso. O que precisa ser mudado? Saia de cima do muro. O muro já tem dor. Um beijo. Beijo no teu coração. Bom dia. Partiu o trabalho. Casa da Camisa em ritmo de festa. Nós estamos fazendo acontecer o seu Natal. Vai lá fazer sua camisa para em família você celebrar o nascimento do nosso Salvador. Deus te abençoe. Beijo grande. Tchau, pessoal. Bom dia.